Então, agora vamos para a professora Andréia de Pessoa Lacerda Borges. De Lacerda Pessoa Borges. A Lacerda Pessoa ou Pessoa Lacerda? Lacerda Pessoa. Lacerda Pessoa Borges. Andréia, Tem muito obrigado também, hein, por ter aceitado. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos. Eu fico no último lugar a falar. O que muita gente acha ruim, eu estou achando ótimo, porque eu, eu queria, primeiro, eu queria agradecer muito ao convite. Eu participei da banca de qualificação do Mará, então já vejo, então é uma visão, meu olhar já vem de cobranças que a gente tinha feito na qualificação que queria ver agora, né? E agradeço muito a formação dessa banca, que é ótima, a orientação do Sérgio, que foi muito boa. Eu sei que é um trabalho conjunto, ele foi o orientador, eu acho sempre que é isso. O orientador não é coautor, o orientador ele orienta a seguir os caminhos, a estimular, a dizer por aqui, por ali. E eu vejo muito do Sérgio nesse conhecimento de todos os projetos dos planos e tudo sobre a cidade. E que Mará acolheu isso é Mará também. Então, assim, gosto muito da tese. E aí eu queria muito, né? Quer dizer, a minha fala vai ser mais no sentido da construção da tese mesmo, que eu acho que é mais importante como membro interno do ProURB aqui eu colocar isso. Então, uma primeira análise que eu vou dizer, a gente falou muito do tamanho da tese, né? Mas eu acho que uma tese é isso, né? Uma tese não é à toa que tem banca para tese, não é à toa que a conclusão fica geralmente para depois da banca, né? Para ser encorpada depois da banca, porque você vê quantas só foram ótimas as contribuições de Aspásia, Toledo, Raquel. Você vê quanto 400 páginas, quase 500, né? Vamos chamar de 500 para parecer mais com o Brasil, né? Quase 500 páginas despertam outras conclusões, outros pensamentos, né? Como disse Toledo, é a tese que gostaríamos de ter feito, mas cada um na banca você vai vendo que faria e agregaria outros elementos, né? Então, eu acho que os comentários são muito em relação aos elementos que estão faltando e os elementos que eles trariam. Então, nesse sentido, é que eu falo que é uma coisa que Segre sempre falou, e eu repito sempre em todas as bancas, que é o seguinte: a tese não é só para ficar na estante. Ela é para ficar na estante também, se você quiser, hoje em dia, num CD, não sei lá qual é a mídia. Mas ela tem que sair da estante, ela tem que ser uma contribuição. Então, a conclusão ela vai trazer muito essas contribuições da sua tese, e que não fica claro, muitas vezes, ao longo do processo de fazer a tese, né? Então, eu queria falar um pouco disso, desse processo. Eu acho que é uma tese que representa muito bem o programa. Eu acho que tudo, as nossas discussões, né? Eu sempre digo que dissertação e tese em urbanismo, ela tem que ter dados, assim, tem que ter mapas, tem que ter uma leitura gráfica compatível com o texto que está sendo produzido e tem essa articulação, e isso a sua tese tem, quer dizer, entre outras coisas, né? Mas assim, eu vejo nela uma tese de urbanismo realmente bem interessante. E eu acho que você faz uma comparação entre utopias e realidades muito boa, né? Um bom diálogo que você fez com seus pares, que não é só a leitura, a gente trabalhou muito com a leitura dos livros aqui, mas você consultou muitas teses, né? Isso é muito importante, isso era uma fala da Ana Clara. E quando eu falo, a fala do Segre, a fala da Ana Clara, são a fala de pessoas que construíram a nossa formação, entendeu? Que pelo menos a minha, né? É importante você ver como essas falas vão ficando. E hoje eu estou citando as dele, amanhã outros citarão de outros, depois da manhã vão citar as suas, entendeu? A gente contribui dessa maneira, né? Então, eu acho que essa leitura dos pares, ela enfatizava sempre muito isso, porque são os pares que vão te ler.
você está lendo os pares vão te ler. Então, eu acho que não representa só a qualidade do pesquisador, mas a humildade do pesquisador de ver o que outros disseram antes sobre os temas que lhe inquietam, né? Ele reforça muito a questão do campo do urbanismo. Tem várias, de grande qualidade. A leitura gráfica é muito boa, já era, né? Desde a qualificação, eu reconheci alguns projetos aqui que você já tinha traçado, as ideias que você tinha. Agora, eu vou fazer a crítica agora, porque eu acho que faltou também conclusão, sabe por quê? Porque conclusão, na tese, a gente pode verificar a hipótese ou não. A hipótese é uma coisa que você levanta e no final você diz, realmente a minha hipótese tinha a ver, não, minha hipótese não tinha a ver. Agora, o que você não pode cumprir, não verificar, são os objetivos da sua tese. E os objetivos da sua tese, você tem. Meu objetivo era mobiliar a sala. Aí você chega lá, a sala está vazia. O objetivo não foi cumprido. Entendeu? Então, o objetivo é esse, né? Você parte da hipótese que a sala precisaria ser mobiliada. Isso pode ser verificado ou não. Um ou outro vai dizer que fica melhor uma sala vazia, uma sala quente. Mas, se o seu objetivo é mobiliar a sala tem que estar mobiliada. Entendeu? É mais ou menos isso que seria a diferença. E aí eu fui pegar aqui, aí você vê que eu acho que é uma coisa que você talvez tenha que isso, eu acho que pouca coisa tem que mexer para o texto final, mas isso é uma coisa que é importante, porque você veja bem, na página 24 você diz: para a verificação dessa hipótese foi forjado um quadro analítico específico para projetos urbanos com o objetivo de verificar em que medida as características urbanísticas dos projetos estariam favorecendo ou desfavorecendo a sua implantação. Se esse objetivo, ele não está no título, o objetivo está sempre no título, né? Mas aí na página 25, logo no primeiro parágrafo, você fala, no primeiro parágrafo da página, né? Não que continua. A partir do nome, o objetivo e o conceito das dimensões das análises operativas foram elaboradas 5 análises operativas. E aí você vai construindo vários objetivos. É por isso que existe um objetivo que é principal e outros que são secundários. Evidente que você precisa, eu acho que talvez as suas dimensões operativas sejam um objetivo secundário e o objetivo principal seja verificar em que medida as características urbanísticas dos projetos estariam favorecendo ou desfavorecendo a sua implantação. Por tudo que a gente comentou aqui, esse é o seu objetivo, né? E aí isso talvez, inclusive, participasse mais do título do que as dimensões operativas, né? Eu acho que dimensões operativas é uma característica inovadora da sua proposta, da sua pesquisa, ela tem que ser reforçada, mas se você reforça demais, você se compromete demais. Você nunca pode se comprometer muito. Quer dizer, comprometer muito você pode, mas não além do que você está se colocando, né? Eu tenho essa impressão, tá? Eu concordo com todos que falaram antes. A questão do engajamento, que a Raquel colocou agora, todas as questões da governança e as críticas que a Aspásia colocou, as críticas que Toledo fez. E eu acho que tem um detalhe, aí eu vou partir de um exemplo pessoal, tá? Para você ver como o projeto não se resume ao projeto, tá? A gente está falando... A Raquel falou da gênese do projeto da Rocinha, que aí virou um concurso, que não sei o quê. Toledo fez o projeto, né? Isso ao longo do tempo, tá? Fez um concurso, ganhou o projeto e tal. Eu trabalhei no projeto da Rocinha com o pessoal da Arquitraço. Eu fiz o levantamento de todas aquelas áreas. Eu não estou querendo notoriedade por isso, não. Eu só estou dizendo assim, um projeto urbano, ele vai sendo feito no tempo, com a questão da temporalidade que você colocou, mas vários atores vão entrando e um bom projeto, ele é uma escola, entendeu? Eu acho que tem eu acho que faltou você analisar o bom projeto, entendeu? Porque quando você diz assim, esse projeto eu considero, por essas 5 características, que funcionou. Esse outro não. Faltou esse
esse parâmetro, não que você esteja fazendo uma análise comparativa, não é isso. Mas, por exemplo, para citar aqui, já que Toledo está aqui, a gente pode estabelecer um debate em torno disso. Raquel comentou isso, e Aspásia com certeza também saberia. Um projeto é uma escola, ele é feito no tempo, né? A coisa da temporalidade que você falou. Então, acho que isso é um dado que é importante. Outros projetos poderiam ser citados aqui, né? Tá. Eu acho que faltou uma questão que é o seguinte: você faz aquela enumeração dos PAs, os projetos de alinhamento. É engraçado, ele começa como instrumento, copiando lá Hausmann para não pagar as desapropriações, mas depois, na época do Favela Bairro, ele vai ser usado como instrumento de delimitar o espaço público e o privado e garantir um desenho da favela, e garantir, sobretudo, a regularização fundiária. Então, ele é um instrumento que ele mudou manteve o objetivo, mas ele mudou. Antes ele servia para uma coisa, depois ele passou a servir para outra. Isso eu acho que é interessante de ser abordado. E quando você fala que projetos não implantados, aí eu vou te dizer uma coisa, aí eu vou falar pessoalmente também agora. Faltou ser minha tese. De todas, a única tese que você faltou foi a minha. Vou te dizer por quê. Porque eu trabalho eu falo da questão dos vazios, falo dos vazios projetuais, ou seja, são os vazios que foram criados por um problema na implantação do projeto. Eu não analiso, eu deveria ter lido a sua tese se ela já estivesse pronta, entendeu? Mas ela não estava, a gente não tinha uma que fizesse essa análise de todos os projetos, né? Então, e eu falo que eles são por características urbanísticas próprias que não foram implementados. Mas são várias questões que concorrem aí. Mas um dos efeitos é exatamente criar esses vazios projetuais. E outra coisa que está mencionada ali, que é o seguinte: muitos projetos não implantados, por exemplo, a Avenida Norte-Sul não foi implantada, que também talvez fosse uma bomba. Né? Agora, o PA, que deu origem, que consolida a Norte-Sul, ele permaneceu durante um bom tempo. E você vê, por exemplo, acho que é na Senador Pompeu, na Rua do Senado, eu acho, você ainda vê um edifício isolado ali com o recuo e o pilotis no meio de um casario. Você não entende por quê. Porque ali era o PA ainda vigente da Norte-Sul, que é o caso do belo edifício do RID, ali da esquina com a Presidente Vargas, que era Iperge. Ele faz com sacadinhas, inclusive, porque ia ser uma área livre, ia ter uma praça ali, tá? E ficou com sacadinhas para o Banco Central. Então, assim, esses são consequências de alterações no projeto. Não é um problema necessariamente do projeto, quer dizer, existe um problema das características urbanísticas e existe um problema da transformação do projeto na implantação, que nem sempre são as mesmas pessoas que fazem, né? Então, acho que faltou isso um pouco. E outra coisa, então, assim, o que eu acho é que a legislação... Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a legislação urbanística ela é parte de um projeto de cidade. O PA é o poder público dizendo: eu quero a cidade assim. Quando ele está dizendo: eu quero um gabarito de tal, eu quero um afastamento de tal, eu quero que essa zona seja congelada, aquela outra seja facilitada, é o projeto do poder público para a cidade. Por isso que essa dimensão, o projeto urbano e a dimensão legal dele, eles não são tão desarticulados assim, né? Pelo menos a meu ver, né? Eu acho muito boa essa recuperação sua do Tsunis e tudo mais. Tem um detalhe aí, até falando um pouco da observação que a Aspásia fez, trazendo para o seu tempo, é que tem uma diferença, é que o Porto, quer dizer, você está trabalhando com projetos anteriores a 1899, né, Borré-Pé Juan e etc., mas eles vivenciavam um momento de estabilidade política. O Império não tinha troca de poderes, né? Você estava ali. Não, eu acho a República muito melhor, não sou monarquista, não. Mas tinha a questão da temporalidade nessas coisas seria vista de maneira diferente.
Mas aí você não considera o seguinte: o Porto Maravilha, em termos de projeto, ele se insere tanto na história dos vazios, como uma criação de vazios para ocupação, que é o, a transferência do Morro do Senado para o Porto e tudo, para aterrar. Então, o Porto ele não é só um tecido consolidado. O tecido anterior é um tecido consolidado que se junta a um tecido novo. Essa articulação ela nunca foi bem realizada. E a Cidade Nova também ela vai sendo criada a partir de vazios aterrados, mas ela é outro processo de formação. Né? Por exemplo, no Porto, com o aterro, você tem criação de lotes que não tinham antes. Você tem um redesenho da estrutura fundiária. Na Cidade Nova, só na parte que é do aterro lá do mangue, dessas coisas, mas tinha um tecido em formação ali naquela área já. Né? Então, essa base é que eu acho que talvez pudesse, para futuras teses, né? Como ele é muito lá em Paris, naquele pós-doutorado que a gente fez lá, certo? Pós-doutorado não, doutorado sanduíche, eu me lembro de uma professora de metodologia de ciências sociais lá da École, que eu queria fazer um mapa, queria mostrar que tudo, né? E eu falava muito com ela trabalhou muito a questão dos mapas. Ela falou assim: calma, se você colocar tudo que você sabe na sua tese, o que você vai fazer depois? Calma, a tese é o início, como a Raquel disse, não é o fim. Então, assim, muitas observações aqui estão, inclusive, para os desdobramentos que essa tese pode trazer, tá? Eu achei muito bom os autores que você citou. Eu senti falta, quando você fala do Tafuri, tem uma questão de uma construção da IAUAV em torno do urbanístico, da ciência urbanística e tudo. E, nesse sentido, eu senti falta do Cacciari. Cacciari ainda é, né? Tá vivo? Professor de estética, né? Mas ele tem um livro muito importante, que é A Cidade. E ele vai dizer, até eu copiei aqui a citação para não falar errado, né? As cidades estão, desde as suas origens, sujeitas às contradições, sendo essa experiência de dar forma à contradição, ao conflito, uma das maneiras pelas quais se pode definir historicamente as cidades. Então, se você tira as contradições, tira os conflitos, você diminui um pouco a história das cidades, porque essa forma que a gente vê é isso. E aí eu entro no outro autor que eu também acho que poderia ter te ajudado, que é o Certeau, que ele vai falar das estratégias e das táticas, que o poder público ele tem uma estratégia, é fazer isso, fazer Porto Maravilha, fazer nananana. E a população tem suas táticas, as táticas de resistência, aquilo ali não são grandes projetos, não são nada disso. Então, você pode ver pelas táticas a validade das estratégias, entendeu? Então, eu acho que essa questão é uma questão importante para os desdobramentos que pode ter a sua coisa. E, por último, eu sinto falta só de uma clareza quanto aos planos, entendeu? Quanto aos projetos e planos. Essa diferença não está muito clara entre projeto e plano. E, assim, quando você fala que a maioria dos projetos urbanos não é implantada, eu talvez acrescentasse, ou são implantados parcialmente, o que talvez seja até pior. Tá? E o Plano Voisin, eu concordo com o Toledo, que bom que não foi implantado. Mas aí, o Plano Voisin, ele não necessariamente faz parte dos projetos urbanos. Vou explicar por quê. Porque o Plano Voisin, como a Ville Contemporaine, a Ville Radieuse e tudo, aliás, o Plano Voisin foi encomendado pela fábrica Voisin e os outros partiram sem comando. Mas são projetos que se inserem mais nos projetos visionários, é aquilo que o Argan dizia, né, das cidades ideais, cidades reais. Tem sempre uma cidade real alimentando a cidade ideal e uma cidade ideal alimentando uma cidade real. Esses eu acho que o Plano Voisin e tudo, eles fazem parte mais de um ensaio que reforçam a própria história do urbanismo, os conceitos do urbanismo, mais do que ligados a um projeto a ser implementado, né? Então, assim, existem projetos para serem implementados, de fato, o exemplo que a gente deu aqui da Rocinha
muito bom. E não ficaria na teoria, entendeu? E tem projetos que são ensaios, né? São dos períodos de chômage, como diria o Lúcio Costa, né? Das casas, que perguntaram para ele por que você faz essas casas. Ele falou: é esse exercício, é isso, é uma coisa kantiana. Você faz pela experimentação, porque um dia isso vai ser útil, né? Então, assim, eu acho que existem essa diferença entre planos realizáveis em sua gênese e os que não foram, e que são ensaios, eu acho que talvez fossem uma diferenciação importante, porque essa tese que você traz a contribuição de todos os planos e tudo, e não sei o quê, mas na hora que você não faz essa diferenciação, dificulta a peneira de ver qual que é o mais importante para cada. Talvez você pudesse até, em vez de selecionar duas áreas, a Cidade Nova e o Porto, esse plano exemplifica bem a questão da temporalidade, esse plano exemplifica bem a outra questão, e por aí, da legibilidade, e por aí vai, entendeu? Eu não sei, mas eu vou te dizer um negócio, Mara. Uma banca de doutorado, todo mundo, já falei, vou falar de novo. A gente sempre faz parte das observações, é a tese que a gente faria, que é assim que a gente lê. Nós somos o que nós fomos sendo construídos, né? Então, a gente. E essa sua tese, eu acho que ela agrega qualidades a esse processo de construção. Nós certamente sairemos mais aprendidos, né? Mais conhecedores a partir da leitura da sua tese. Isso eu acho que é um ganho impressionante. Eu só tenho a agradecer a você, ao Sérgio. Eu acho que o ProUP está muito bem representado nessa tese e eu acho que seria importante abrir para os diálogos aqui entre os pares. Agradeço a todos, em nome do ProUP. Obrigado, Andréia, pelos seus comentários e pela sua avaliação de que todos aprendemos permanentemente, todos estamos interessados em construir essa tese que estamos avaliando. Isso. Como disse o Toledo lá no seu início,